Olá pessoal, eu sou a Thaís, eu estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus e trazer para você uma reflexão. Vamos lá? Hoje nós vamos falar da história de José. Sim, José, conhecido como sonhador, o filho querido, o governador do Egito, é isso mesmo. E antes de começar a história de José, vamos ler lá em Gênesis 41, apenas no versículo 44, que diz o seguinte: E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Quem era José? José era o filho da promessa entre Jacó e Raquel. Raquel, ela não poderia ter filhos e Deus, ele deu aquela bênção chamada José. Então, o pai dele, Jacó, amava muito Raquel, amava muito. E com isso, consequentemente, com a morte da sua mãe, Jacó, ele passou a amar muito o filho da promessa, ele passou a amar muito José. E com isso trazia uma certa revolta para os seus irmãos, uma certa inveja, porque Jacó colocava todo aquele amor no seu filho, além dele ser um filho amado, querido, obediente, ele tinha um dom. Ele era um rapaz que sonhava, Deus dava sonhos proféticos e ele era um homem próspero. Em tudo que ele colocava a mão, ele era um jovem próspero, tudo prosperava. Então, com isso, seus irmãos passou a ter muita inveja. Então, hoje nós vamos falar da história de José e a honra de Deus sobre nossas vidas. O que a história de José tem a ver com a honra? Nós vamos saber. A primeira lição que a gente tira da história de José: para a honra chegar, é necessário chegar no fundo do poço. Com toda essa inveja que os seus irmãos tinham, eles tramaram um plano contra ele. Então, eles fizeram o possível, tramaram para que José fosse eliminado. Então, jogaram ele no fundo do poço, depois desistiram, tiraram e simplesmente venderam José como escravo. Contaram para o seu pai, ele ficou muito triste, porque falaram que ele morreu, que foi um animal. Então imagina a dor do seu pai, que José era o filho amado, o filho querido. A primeira lição que a gente tira dessa história é que para chegar onde Deus quer que a gente esteja, é preciso primeiro passar pelo fundo do poço. A segunda lição: quando honramos a Deus, tudo que fazemos prospera. Próximo capítulo. José, ele foi vendido como escravo para um servo chamado Potifar, para o seu servo chamado Potifar. Potifar era um homem muito rico. Então ele ficou com José. José prosperava muito na casa dele, ao ponto de virar o chefe da casa, de coordenar toda a casa. Então ele prosperava muito. E aí teve uma história também marcante. Mais uma vez José foi perseguido. Toda aquela desenvoltura de José e também a sua beleza chamou muita atenção da esposa de Potifar. E Potifar disse: você tem propriedade para fazer o que você quiser na minha casa, mas eu só te faço um pedido: na minha mulher você não toca, é o único local que você não pode tocar. E foi justamente a mulher gostou muito dele, tentou deitar-se com ele. E o que aconteceu? Ele recusou, ele não quis, porque embora ele sabia de toda aquela situação que ele estava, que os irmãos colocaram ele pensou que, não, eu vou honrar a Deus, não é porque tudo isso aconteceu que eu vou deixar de desonrar o meu Senhor. Então, ele continuou honrando a Deus, e com isso a mulher fez um escândalo, ela não aceitou e ela mentiu. Ela mentiu que José tentou atacá-la, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Então a gente tira aqui a terceira lição: antes da honra vem o teste. José foi honrado, José foi governador. Mas antes disso ele passou por uma série de testes, ele passou por uma série de humilhação. E mesmo assim José, ele não reclamava, porque ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito. Embora estivesse doendo, tinha um propósito, porque José, ele honrava ao Senhor, ele amava a Deus acima de tudo. Então tudo que ele fazia prosperava, a honra de Deus estava na vida dele. E a quarta lição: existe um tempo certo para Deus honrar. José, ele foi parar na prisão, e assim como na casa de Potifar e na casa de seu pai, ele também fazia tudo de forma ordeira. Ele era alguém que fazia tudo prosperar. Então ele acabou o quê? Mais uma vez virando chefe.
E lá dentro da prisão teve o padeiro e o copeiro. Então, na prisão, tanto o copeiro quanto o padeiro também sonharam. E José, mais uma vez, teve a honra de Deus em sua vida, não para a glória dele, mas para a glória do Pai. Então, no capítulo 40, no versículo 12, José interpreta o sonho do copeiro e diz o seguinte: então disse-lhe José, isso já na interpretação do sonho, esta é a interpretação dos 3 sarmentos, são 3 dias, e dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, te restaurará o teu estado, e darás copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras copeiro. Ou seja, o copeiro, ele falou: copeiro, você vai ser restaurado, o seu cargo vai ser restaurado e você vai voltar, e você não se esqueça de mim. Não se esqueça, hoje eu estou aqui na situação, não se esqueça deste sonho que eu te contei, porque isso vai acontecer. Então, ele interpretou o sonho também do padeiro que sonhou, e ele disse o seguinte, no versículo 18, do capítulo 40. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Então, isso aconteceu, né? O copeiro teve seu emprego restaurado, já o padeiro foi morto, né? Então, o copeiro, o que ele fez? Ele não se lembrou de José. Ele poderia se lembrar de José? Poderia, mas ele não se lembrou. José ficou na dele, e aí temos uma outra lição, que é a 5ª lição, que diz: toda honra deve ser dada a Deus. Toda honra deve ser dada a Deus. Então, mesmo naquela situação, ele ficou quieto, ele ficou adorando a Deus, ele ficou na prisão. Enquanto isso, copeiro nada. Então, de repente, o que aconteceu? O rei começou a sonhar, sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e ele não sabia o porquê. Ele começou a ficar muito perturbado, mandou chamar várias pessoas, preciso interpretar. De repente o copeiro falou: olha, eu sei de um homem que quando eu estava na prisão, ele interpretou o meu sonho e aconteceu, e hoje eu estou aqui diante do rei. Então o rei falou: manda chamar este homem, porque eu quero saber. Eu quero saber, porque ninguém é capaz de me ajudar neste momento. Quem sabe este Senhor, ele pode me ajudar a interpretar. Então, quando José chegou naquele lugar, ele interpretou o sonho e ele ainda disse: é necessário que você coloque alguém para governar que tenha muita sabedoria, porque serão 7 dias de muita abundância e 7 dias de muita escassez. Então, Faraó disse: porventura há homem mais honroso e sábio para estar nesse momento, neste lugar, a não ser você? Então, naquele momento, José, ele foi honrado perante todos naquele lugar, e ele se tornou o grande governador do Egito. Então, tudo passava pela mão dele. O rei, ele tinha um rei, tinha um faraó, ok, mas todas as decisões quem tomava era José. Ou seja, José, ele passou pelo fundo do poço, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi caluniado, mas no final das contas ele foi honrado. Mas a honra dele tinha um propósito. A honra não era para ele, a honra era para o próximo. E a gente vai entender nos próximos capítulos. Então, como a fome veio, a família de José também estava num estado crítico. E eles souberam, né, que o Egito tinha abundância. Então, os próprios irmãos chegaram até o Egito na esperança de encontrar alimento. Então, o seu pai mandou seus filhos, né, abençoou para que eles voltassem e issem em paz. E quando eles chegaram lá, José, ele se lembrou dos seus irmãos, mas os seus irmãos não se lembraram dele. Então, o que ele fez? Ele pediu para os irmãos voltarem à cidade, sabendo que eram seus irmãos, e trouxesse o irmão mais novo. E aí eles falavam que, né, questionaram, mas por quê? Então, ali naquele momento, José, ele começou a testar os seus irmãos. Ele começou a fazer uma série de testes e, de repente, os seus irmãos trouxeram Benjamim. Benjamim era filho tanto de José, de Jacó, tanto de Raquel. Então, era o seu irmão por parte de mãe e por parte de pai. Então, quando ele viu, ele se emocionou muito
E ele fez diversos testes, e os testes que ele fez foi colocar ouro sobre as coisas dos seus irmãos, porque eles queriam testar os seus irmãos. Eles queriam saber se os seus irmãos realmente, verdadeiramente, tinham se arrependido, tinham mudado, né? Então a gente entra ali numa sexta lição sobre a história de José. Não existe honra sem perdão. Então, José, ele foi honrado, ele passou por diversas situações, mas José, ele perdoou. E no momento que os seus irmãos falaram, olha, a gente não roubou, deixe-nos ir, a gente precisa levar nosso irmão. E ele bateu o pé e falou, não, o irmão mais novo vai ficar. E quando eles saíram para ir de encontro a José no Egito, eles não sabiam quem era José, o pai falou, tome muito cuidado, eu quero que o meu filho, eu já perdi José, eu não quero perder Benjamim, eu quero que ele volte em paz. E naquele momento, seus irmãos perante ele imploraram, né, falando que o pai pediu para que o filho mais novo, Benjamim, voltasse em paz. Então, naquele momento, José não aguentou, ele chorou muito perante os seus irmãos. E ele disse, ele acabou confessando que ele era José. Aqueles que eles tinham vendido como escravo, mas que não eram por eles se preocuparem. Porque não foram eles que jogaram José até o Egito e colocaram no fundo do poço, mas sim Jesus, mas sim Deus, porque Deus tinha um propósito. Ou seja, só recebe a honra quem entende o propósito. José, ele entendeu o propósito, por mais que ele foi humilhado, por mais que ele passou por diversas coisas, ele foi humilhado pela sua própria família. Veja que difícil é pela sua própria família, não foi pelos seus colegas, pelos seus amigos, foi pelos seus próprios irmãos. Só que José, ele foi honrado. O segredo da história de José tem a ver com a honra, porque ele entendeu o propósito, porque ele sabia que a honra não era para ele, a honra era para o próximo. Então José, ele entendeu a honra, e a 8ª lição que a gente tira da história de José é: o propósito da honra não é somente para nós, é para o outro. José, ele foi honrado para honrar sua própria família que um dia te machucou. Então tudo que Deus nos dá não é para nós, é para o outro. E a história de José, o fato dele se tornar tão conhecido, tão famoso, não tem a ver com o poder que Deus deu a ele, não tem a ver com as glórias que ele teve, mas sim pela humildade de reconhecer que quem colocou foi Deus. Ele foi preso, ele foi caluniado, diversas coisas, porque ele precisava honrar, não era ele, era o povo, era a própria família que machucou. Então, quando a gente entende esse lugar em Deus, a gente é honrado, porque a honra não é para nós, a honra é para o próximo. José foi honrado para ajudar o quê? Uma nação, para tirar a nação da fome. José foi honrado para ajudar quem feriu, os seus irmãos feriu, mas ele amou, ele acolheu de volta, ele testou, mas ele amou. O evangelho não é sobre conquistas, o evangelho é sobre renúncia, o evangelho é muitas vezes sobre você se humilhar para você ser exaltado, mas não é para você, porque você, através da exaltação, você vai abençoar vidas, você vai perdoar e vai amar aquele que te feriu. Jesus foi desonrado para ressuscitar, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele nos deu uma vida eterna. A honra não tem a ver com conquista, a honra tem a ver com renúncias. E o evangelho é sobre isso. A gente quer ser honrado, então a gente tem que ser preparado para chorar, para renunciar, para chegar no fundo do poço, para perdoar e para amar. A honra não é para nós, a honra é para o outro. Amém? Que a gente possa entender essa palavra. Que tudo aquilo que Deus nos dá não é para a nossa glória, mas é para a honra de outros, é porque Ele tem um propósito, amém? Que você fique com essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. A gente sempre vai estar aqui, sempre que puder, claro, a gente vai estar colocando aqui algumas reflexões da palavra de Deus para que você seja edificado, amém? Obrigada e até mais.